Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Fato Jurídico, uma parceria entre Fato Jurídico e Rede Smart de Comunicação. Eu sou o Rogério Targino e hoje nós estamos aqui com uma convidada especial. Nós estamos aqui com a doutora Graça, mais precisamente Maria das Graças Gonçalves, uma advogada há 14 anos já na comarca de Osasco, trabalha com a área direito previdenciário, dentre as áreas que ela trabalha, né? E hoje o tema que nós vamos trazer é sobre direito previdenciário. Muito boa tarde, muito bem-vinda, doutora Maria das Graças. Boa tarde a todos. Obrigada, doutor Tagino. Muito obrigada, doutor Alexandre Volpiani, pelo convite. Para mim é uma honra e uma alegria estar aqui essa tarde com os doutores, né? Maravilha. E do outro lado da mesa, doutor Alexandre Volpiani como debatedor. Alexandre Volpiani já é da casa, seja muito bem-vindo, Volpiani. Muito obrigado, doutor Targino. Muito obrigado, doutora Graça, por aceitar o nosso convite e debater aí esse tema que é um ramo dentro da nossa profissão muito que está em ascensão total, né? É um Sim, ramo que está sendo muito bem quisto pela advocacia, tem ajudado muito colega aí a mudar a chave, virar a chave, sobreviver, viver bem. com Então, certeza. muito obrigado por falar para nós por esse tema. Eu vou debater aqui, me esforçando bastante, porque não é minha área, mas a gente deu uma estudadinha um pouco para conseguir Ok. falar próximo da sua altura. Muito Imagina que é obrigado. isso, doutor. Então, é uma alegria falar. Eu quero falar um pouquinho sobre os aspectos relevantes, né, após a reforma de 2019. A Perfeito. emenda 103 que mudou radicalmente o sistema previdenciário. É, muitas pessoas não sabem, mas naquela reforma a aposentadoria por tempo de contribuição ela foi extinta, né? Mas eu vou fazer um breve aqui, voltar aqui no passado, né? Falar sobre um pouquinho de direito previdenciário que entrou no Brasil através do decreto 4.082 lá em 1923. Né, através da Lei Eloy Chaves, quando começou a criação das caixas de aposentadorias e pensões para os empregados das empresas ferroviárias, né? Depois, na nossa Constituição, a previsão legal é no artigo 194 a 206, que fala sobre o tripé da Previdência Social, né? Que é a saúde, a previdência e a assistência social. Né? Essa é a nossa legislação fundamental. E as aposentadorias por tempo de contribuição e por tempo por idade, elas estão previstas no artigo 18 da Lei de Benefícios 8.213 de 91. E para falar um pouco sobre as mudanças que a reforma trouxe, eu preciso voltar lá no passado e explicar quais eram os requisitos para se aposentar antes da reforma. Antes de 13 de 11 de 2019, né, da emenda 103, quais eram os requisitos para o cidadão, o segurado, a segurada pedir sua aposentadoria? Mulher tinha que ter 30 anos de contribuição e não tinha limite de idade. Homem, 35 anos e não tinha limite de idade. Ou seja, uma moça que começou a trabalhar aos 15 anos de idade, né? Com 45 anos, 30 anos de contribuição, ela poderia pedir junto ao INSS a sua aposentadoria. Um homem de 50 anos, 35 de contribuição, começou jovem, né, aos 15 anos, poderia requerer a sua aposentadoria. E era aplicado o fator previdenciário, né? E aí o fator previdenciário a gente tem que lembrar que o fator previdenciário é uma fórmula matemática criada lá em 1999, no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, tá? A lei 1976, por quê? Para reduzir o valor do benefício. Depois dos cálculos prontos, aplica aquela fórmula onde ela calcula a sobrevida, né? A expectativa de vida do cidadão após a aposentadoria. E aí reduz o benefício. Então, nós tínhamos essa aplicação, mas não tinha limite de idade. Uma pessoa que concluísse, né, preenchesse os requisitos, 30 anos de contribuição, a mulher pedia aposentadoria. Homem, 35, poderia requerer aposentadoria sem problema. Tinha esse problema, tinha essa fórmula, mas mesmo assim era bacana, porque você tinha aquela expectativa. E o que aconteceu com essa aposentadoria lá?
essa aposentadoria ela não existe mais. Embora nós já estamos aqui em 2024, muitas pessoas fazem confusão em relação a isso. Acham que ainda existe. Ela não existe. A sociedade precisa entender que aquela emenda 103, ela trouxe um prejuízo muito grande para o segurado, principalmente para os mais carentes, que muitas vezes dependem só do benefício da Previdência para sobreviver. Então, essa modalidade de aposentadoria por tempo de contribuição, ela não existe mais, ela foi extinta. E, como uma garantia, assim, para direito adquirido, né, que é uma previsão legal, quem já estava no sistema da Previdência antes da reforma, tem aí 4 regras de transição para poder se aposentar. É o que está sendo aplicado hoje. Que as pessoas precisam entender. As regras de transição são apenas para quem já era filiado do INSS até 13/11/2019. Certo? Certo. Quem entrou no sistema após o dia 13, no dia 14, ele não tem direito a essas regras. O jovem, alguém que foi contratado, começou em 2019, ele jamais vai se aposentar por tempo de contribuição. Esse vai ser só hoje com 65. Isso, daí eu vou falar um pouquinho sobre isso também, mas até dia 13, essas regras servem para que as pessoas que, lógico, estavam no sistema não poderiam, né, perder o direito, que é um direito adquirido, estava lá contribuindo há anos, outros, mesmo que tivesse um mês, já estava no sistema. Estava no sistema, então tem que seguir as regras, né? E aí surgiram 4 regras de transição para atender essa população que já estava no sistema previdenciário. E quais são essas 4 regras de transição? Pedágio 50%, regra de progressão por idade, pedágio 100% e regra de pontos. Então, regra 50%. Regra 50% do pedágio só serve para quem estava naquela época faltando apenas 2 anos para se aposentar. A mulher, o requisito eram 30 anos. Ela tinha 28. Ela estava 2 anos. O que acontece? Ela tem que recolher os 2 anos, né? Tinha que recolher os 2 anos e mais 1 ano de pedágio. Então, é o pedágio 50% do tempo que faltava, lá em 2019. 50%. Homem. O homem tinha 33 anos de contribuição e o requisito era 35. Então, faltavam 2 anos. Ele vai recolher 3 anos. 2 anos que faltavam e 1 ano a mais que era o pedágio, né? Tá. Então, é assim que ficou a regra de transição 50%, tá? E vamos falar um pouquinho sobre o prejuízo não só em relação à mudança, o valor do benefício. Como era antes da reforma? O valor do benefício antes da reforma era calculado da seguinte forma. Todas as contribuições de 1994 para cá, certo? E vocês sabem que antes de 94 não conta, né? Era essa tese que foi levantada a revisão da vida toda, porque é só de 94 para cá, por uma lei que autorizou somente ser calculado dessa forma. Então, de 94 para cá, 100% daquele período era excluído 20% das menores contribuições e sobravam 80 maiores contribuições. Era feita uma média de 70% das 80 maiores, tá? E 1% ao um ano que excedesse aquele valor, o ano exigido. Se tivesse um ano a mais, era cada ano 1%, certo? Então, embora pareça, esses 20% de contribuição que eram excluídos, ele era muito benéfico. Por quê? Porque no início da vida, né, do trabalho, geralmente o jovem ou a jovem vai trabalhar numa padaria, num mercadinho, o jovem office boy, contínuo, né, lá na década de 70, 50. E geralmente os salários são baixos, né, no início da carreira e depois vai melhorando. Sim. Não é assim? Geralmente não é isso? Vai crescendo. Entendendo? Vai crescendo. Então, quando o sistema excluía as 20 menores contribuições,
ele ia fazer a média entre as maiores, tá certo? Então, o valor do benefício era X. Tudo bem, mesmo aplicando o fator, ainda era um valor bacana. E agora, depois da reforma? Depois da reforma, é 60%, de 70% baixou para 60% a média, e as contribuições não excluem os 20% menores. Eles pegam todo o período contributivo. O que aparentemente parece ser interessante, mas não é. Em tese seria mais justo, mas não é Não porque o é. valor vai lá, diminui bastante. Diminui bastante, o valor cai bastante. Doutora, eu vou pedir para a senhora continuar a aula olhando para aquela câmera. Você que está assistindo a gente, está tendo uma aula de direito previdenciário hoje aqui. Hoje é palestra. Então, olha, a doutora Graça está trazendo uma verdadeira aula de previdenciário. São pérolas sensacionais. Então, eu vou pedir até para que ela se direcione para a câmera, porque está, inclusive, muito interessante, né, Volpene? Tá. É curioso, para quem não é da área, a gente aprende muito aqui também. Então, e aí, o que aconteceu? Eles mudaram a regra, né? De 70 para 60 e colocaram todas as contribuições antes, né, de 94 para cá. E não excluíram as 20 menores. Aparentemente, dá a impressão que, mas é 100% do período contributivo. Mas não é vantagem, porque aqueles menores salários entraram todos. E aí o valor do benefício diminui, tá? E aqueles 1% foi mantido ao ano, né? 2% para o caso do... Quem tem mais do que o mínimo necessário, a cada ano tem 2%. Mas, mesmo assim, o valor do benefício tem uma redução significativa. Então, a reforma da Previdência ela não foi boa para o cidadão. Ela foi péssima. Foi a pior de todos os tempos. É Tá certo? interessante dizer isso porque a gente... Primeiro, Brasil não é para amadores, né? Nós temos aí uma implantação em 1923, que é uma obrigação que o trabalhador registrado tem. Então, o trabalhador no Brasil não tem opção de optar por um plano previdenciário privado, que seja, em tese seria mais interessante, porque se ele trabalha com registro, ele é obrigado a contribuir. Se tem empresa, também. Enfim. Então, lá na frente, ele fica refém, sabe Deus, de qual regra vai estar no tempo que ele for pedir a aposentadoria. E não há essa opção, não há restituição, então tudo que ele contribui ou não volta. É diferente de um plano de previdência privada, por exemplo. É claro que no Brasil, tendo em vista essa obrigatoriedade que você tem de contribuição previdenciária, muita gente opta por planos de previdência privada acessórios, que vão dar um acréscimo lá na frente. Então, o Brasil é complicado por isso. E quantas vezes nós não ouvimos que o sistema previdenciário do Brasil é quebrado por conta de corrupção, de golpes e uma série de coisas que nem tem a ver com o trabalhador que contribui a vida inteira. Então, a pessoa vai lá, contribui a vida inteira, 35 anos, ele não pode parar se não tiver a idade, hoje, né? Então, basicamente, o brasileiro, ele tem só uma coisa na mente. Dificilmente ele vai descansar um dia. Ele vai pegar a sua aposentadoria, sentar e viver a vida. O restinho falta, né? Se sobrar muito. Porque as nossas condições de trabalho não são das melhores também. Verdade. Psicologicamente, em alguns casos, fisicamente, em outros. Então, é difícil você contar com a Previdência no Brasil. É muito difícil, porque... Se você tem um salário de 15 mil reais numa empresa, você jamais vai aposentar com isso. Tem um teto. Que hoje é qual, doutora? Está em torno de 7.900. 7.900. Então, ele já perde metade do salário dele se ele fosse se aposentar, fora os benefícios. Os vales, o plano de saúde. Agora, você imagina, se perder metade do salário, tem que pagar hoje uns 5 mil de plano de saúde por causa da idade, que é o valor de um plano de saúde no Brasil. Então, o brasileiro tem que se conformar hoje com o quê? Eu vou me aposentar quando eu tiver 65 anos, sabe Deus com quanto. Com certeza não é pela integralidade do meu salário. E vou ter que continuar trabalhando. Por quê? Senão não vou dar conta do meu padrão de vida, que eu ralei tanto para construir ao longo da minha carreira. E na minha melhor idade, a idade que eu deveria aproveitar um pouco, né?
eu vou ter que continuar trabalhando, sabe, até morrer, porque senão eu vou ter dificuldades financeiras. Então, o Brasil, infelizmente, não é para amadores. Em outros países, a gente sabe que existem opções, sistemas optativos, por exemplo, mas que não são livres de fraudes também. Sabe que nos Estados Unidos, você, se quer ter uma previdência privada, você vai ter, só que você está pelos fundos de pensão, só que você sabe que você pode, né, ter um problema, que esse fundo de pensão pode quebrar, e todo o dinheiro que você guardou a sua vida inteira vai embora. Então, todos os países têm problemas. O problema é que eu acho que no Brasil, eu não sei se a doutora Graça com certeza concorda, é muito injusto o nosso sistema. É muito desmotivador você saber que você vai chegar com 65 anos, talvez 40 anos de contribuição, não vai ter nem metade do seu salário e podendo ter uma diminuição ainda maior dependendo da regra que vai ter na época que você se aposentar. Esse que é o grande problema do nosso país, infelizmente. Só uma reflexão aqui com a aula que nós tivemos. Que estamos tendo, né? Na verdade, eu penso que a Previdência aqui, e aí é opinião pessoal mesmo, não tem nada a ver de estudo técnico. Ela está um pouco quebrada e defasada, não só por conta da corrupção, mas também pelo seguinte fator. O correto, penso eu, tá? Seria a pessoa que está trabalhando, está ativo hoje com 14, 15 anos, essa contribuição dela ser direcionada para ela no futuro. Só que hoje, essa pessoa que está ativa, ela está pagando um rombo do passado. Ela não tem uma segurança futura. Então, o que acontece? Vai sempre gerando esse rombo futuro que a gente não sabe nem o tamanho dele. Porque o ativo está pagando o problema do passado. Poderia ser, se o pessoal do passado tivesse contribuído, esse dinheirinho deles de contribuição, sido investido para eles mesmos no futuro, é o melhor dos mundos. Só que isso nunca foi feito, né? Mas só para a gente contextualizar, Targino, hoje quem trabalha registrado paga lá 11%, é isso? Eu não faço ideia. 11% de contribuição da folha dele. Aí a empresa vem e cobre com mais 11%, é isso? 22%. São 22%. Então, se o cidadão ganha 10 mil reais por mês, ele recolhe 2.200 reais por mês. Beleza? Lógico, conta porca, conta burra. Sim. Só para a gente ter uma noção. Isso vezes 12, né? Vezes 10 dá 22 mil reais, 26.400 reais. É isso? Por ano? Vamos colocar ali. Uhum. Vezes 35. Não, é investido. Não, tô falando. Eu tô fazendo seco, a conta da vida do cara anos. de contribuição. Dá uma grana. São 22 mil reais por ano, vezes 35. Nem vou perder o tempo de fazer essa conta, porque né? Não. Mas assim, aí chegar lá na frente, ele vai ter esses vezes 10 dá 22. Fazer a conta. Peraí. 22 dá 220 mil mesmo. A cada 10 anos. Vezes 3, 660 mil, certo? Mais 5. 22 mil, né? 22 mil. Vezes 35. 770 mil reais. Sabe quando ele vai ver esse dinheiro de volta recebendo aposentadoria? E sabe quanto seria isso atualizado num investimento qualquer? Passaria de 3 milhões de reais. Aí, a Previdência, o Instituto, né? Nossas Previdências, vende e está quebrado. Eu escrevi um artigo no Fato Jurídico, lá quando era físico, lembra sobre isso, sobre a previdência deficitária ou não? O doutor consulta. Ou seja, lucra demais. Não é deficitária, é que o dinheiro é aplicado em outras áreas. De outra forma, né? De outra forma. Procura o meu artigo. Tá no Fato Jurídico, acho que de 2017. E esses artigos estão ativos, eu preciso buscar mesmo. Agora, por que a Caixa Econômica Federal, que é o maior banco do país, com todo o dinheiro que ela retém, de FGTS, de tudo, ela não quebra. Ela tá sempre bem. É o top 1 do mundo, praticamente. Um banco muito sólido, a sólido, Caixa. Muito né? sólido. Porque todo o dinheiro que está lá nosso, é obrigatório, eles cuidam. Eles também reinvestem, eles usam em outras coisas. Só que não está quebrado.
Por que a Previdência que lucra tanto Não de está cada quebrada. trabalhador está quebrada? Como pode quebrar? É desvio, né? Então, vamos marcar. Desvio de finalidade. Agora vamos Vou voltar para continuar sua aqui a aula falar aí. sobre Aula agora. as regras de transição, mas um outro dia, procura o meu artigo que eu publiquei no Fato Jurídico. Sim, eu lembrei Sobre agora que a senhora falou, realmente. A previdência deficitária, aí tem os motivos pelos quais eu não acredito. Deficitária é quem administra, né? São os Isso. nossos governos. São os desvios, Então, né? eu falei da regra de transição, pedágio 50%, né? E do Sim. cálculo do benefício. Aí vem a regra de transição progressiva por idade. Eles criaram regras diferentes, que tudo depende de quantos anos você tinha lá em 2019 e quanto tempo você tinha de contribuição. Por isso que, antes de tudo, eu quero dizer que hoje o cidadão que vai se aposentar procura um especialista para fazer cálculos, fazer um planejamento previdenciário, porque são 4 regras diferentes. É impossível você saber qual que é a melhor regra para você, porque cada caso é um caso. Vai depender do seu tempo de contribuição, da sua idade lá em 2019. Essa regra de progressão por idade, hoje, 2024, né, porque ela aumenta cada ano 6 meses na idade. Hoje, a mulher tem que ter 58 anos e meio e 30 de contribuição. E o homem, 63 anos e meio e 35 de contribuição. Você veja que em nenhum momento eles abrem mão dos 30 anos de contribuição e do homem, 35, certo? Nessa regra não é aplicado o fator, mas é a mesma regra, 60% o valor, das 100% do tempo contributivo. Então, é muito importante que as pessoas entendam da necessidade de se planejar, porque o INSS, embora tenha uma previsão na lei de que deve conceder o melhor benefício, ele não vai fazer isso. Você entra lá no sistema e o robô vai conceder ou não sua aposentadoria. Ele não vai escolher a melhor regra. Ele vai escolher o que tiver mais fácil. Eu já tive vários casos no escritório assim. A pessoa não... O robô viu que você tem direito, se faltar um vínculo ali que faltava 3, 4 anos, ele ignora. Se tem direito, ele vai conceder o que você tem. Ou o mais vantajoso para o Ele não vai procurar o mais instituto. vantajoso, isso é fato. Ele não vai procurar o mais vantajoso para o cidadão, embora a lei diga que ele deve fazer assim. Então, essa é a terceira regra. Aí vem a regra de transição de pontos. Essa regra já existia antes, mas aí ela foi dada uma lapidada. O que é transição de pontos? O que é isso? É a soma da idade do segurado mais o tempo de contribuição tem que dar X ponto. Então, 2024, a mulher tem que ter 91 pontos. Ou seja, 30 anos de contribuição, não tem que ter, se tiver 29, não, tem que ter 30 anos de contribuição e 61 anos de idade. Quer dizer, não é uma regra também 61 anos de idade. Praticamente, né, 62. O homem, né, tem que ter 101 pontos. Nessa modalidade, 101? 101 pontos. Ou seja, o homem tem que ter os 35 de contribuição e para chegar nos 101 pontos, ele tem que ter 66 anos de idade. Então, você veja que é uma regra. Então, vamos entender aqui, doutora. Independente, se eu tiver os 30 e poucos, os 100 e poucos pontos, os 35 anos de contribuição, se eu não completei 65, eu não me aposento. Veja, essas são as regras de transição para quem já estava no sistema. Para aquele regime. Para Tá. aquele regime. Aí, vou falar agora para você o que restou agora. Certo? Vamos lá. Se você hoje tem 55 anos e tem 35 de contribuição, tem 20, você vai ter que voltar lá em 2019. Quanto tempo eu tinha em 2019? Aí eu tinha 25 anos. Então, eu vou entrar na regra do pedágio 100%, que eu vou, né, falar daqui a pouco. Então, é isso. Então, você entraria, por exemplo, na próxima regra, pedágio 100%. Quem lá em 2019 tinha 30 anos, era 35, quanto tempo tem que recolher? 10. Entendeu? Não importa se você tem 65. Você não tem mais 35, você tem que recolher o dobro do que você tinha lá em 2019. Nossa. Entendeu? Isso é um desestímulo para quem está começando. Exatamente. Lá você tudo volta lá para 2019. Que idade eu tinha em 2019? Quantos anos de contribuição? Eu entro na regra de transição 50% para quem faltava só 2 anos.
100% para quem faltava mais de 2 anos. Progressiva por idade, a depender da idade, por isso que é necessário fazer cálculo, porque são 4 regras diferentes, né? 4 regras para quem já estava no sistema, que fique bem claro, porque a aposentadoria por tempo de contribuição foi extinta no nosso país. Ela não existe, é lamentável, mas ela não existe mais. E o que resta agora? Né? Depois, essas regras de transição, daqui a alguns anos, elas vão desaparecer, que todas as pessoas que já estavam no sistema vão se aposentando. Hoje, a regra é o seguinte, doutor. 62 anos, mulher, e homem 65. Sensacional, hein? O cara desestimula desestimula. total. Primeiro porque, como você dificilmente no Brasil alguém fica registrado até 65 anos. O que ele faz? Ele vai para autônomo, ele vai prestar serviço, ele vai ter que contribuir. Quem está na guerra da rua, da vida, vai contribuir tentando manter a média que ele tinha quando registrado? Não vai conseguir. Ele vai achar caro, vai tirar da mesa dele por anos e anos e anos, né? Então ele vai contribuir o quê? Se contribuir, no mínimo. Se não contribuir, o INSS ganhou mais uma. É um absurdo. Doutora, nós estamos caminhando para os nossos 5 minutos finais. A aula está Sério? sensacional. Você viu como passa rápido? E Eu você é vou- preocupado. Nossa, tem tanta coisa para dizer, mas enfim. Eu vou pedir para a senhora Fazer agora fazer as suas considerações resumo. finais e Vou- passar um recado. Lembra de olhar para aquela Tá, câmera ali, tá que é bom. importantíssima essa aula da senhora. Bom, Mas pode ir também, né? resumindo, aposentadoria por tempo de contribuição não existe mais, existem 4 regras de transição. Não dê entrada na sua aposentadoria sem fazer cálculo, sem procurar um especialista, faça um planejamento, porque você pode se prejudicar muito, porque o INSS não vai procurar o melhor benefício, a regra que você está inserida. Até porque realmente precisa fazer cálculo em cada uma delas. Nessa regra de 100% do pedágio, o fator previdenciário é opcional. Você tem que fazer conta da alíquota, né? Para Sim. ver o que se é melhor esse valor do benefício. Então, se você se aposenta com a diferença de 500, 300 reais, R$ 1.000 no seu benefício, é um prejuízo muito grande. Então, procure um especialista. Entenda que a sua aposentadoria é resultado de uma vida inteira de trabalho. É a sua vida, que você trabalhou ali 35 anos, 25, 40, sei lá, 30, tempo que for para mulher ou para homem. Então, é muito importante que você entenda isso. Ah, mas eu vou gastar, vou ter um investimento. Isso é um investimento para você. Porque depois que o INSS conceder o benefício, é muito mais difícil fazer uma revisão. Muito mais difícil, tá? Então, eu deixo a minha sugestão para que não deixem de contribuir, apesar de tudo, né? Porque é um seguro social. Sim. Mesmo você recolhendo e você aguardando essa aposentadoria que demora tanto, se você tiver um problema de saúde, você pode receber um benefício por incapacidade temporária. Se for um problema de saúde grave, você pode ter a sua aposentadoria antiga, aposentadoria por invalidez, que hoje é chamada de benefício por incapacidade definitiva. E olha que interessante, para essa modalidade não precisa ter mais de 12 contribuições. Que bacana. Certo? Se você tiver pagou um ano, está doente, recebe benefício por incapacidade, mas é grave, não tem jeito, não posso voltar a trabalhar, você pode pedir isso. Essa é todas boa a as gente fazer modalidades. um podcast Certo. só de invalidez, né? Certo? Então, é interessante que você recolha, assim, porque o tempo imprevisto sobrevém a todos, né? E, por exemplo, quem está segurado tem o benefício por incapacidade temporária, definitiva, e também a pensão por morte, no caso de você vir a faltar, embora a gente não deseja, né, para ninguém, mas é uma realidade. Sim. É a única Né? certeza da Você vida. vai deixar a pensão para o seu cônjuge, o seu filho menor de idade, ou outra coisa. E só um minutinho a mais Claro. para falar sobre o caso de nós advogados, né? O advogado, ele é um contribuinte obrigatório, só que ele não entende que ele é obrigatório. E a maioria recolhe o valor que ele quer. Está lá no artigo 11 da Lei de Benefício 8.213 de 91, ele tem que recolher 20% dos rendimentos dele. Então, se ele ganha 20 mil, 30 mil, é 20% sobre aquilo. O que eu vejo na prática? Advogado recolhendo sobre um salário mínimo.
que acontece quando vai se aposentar? É um salário mínimo. E outra coisa, o INSS não cobra judicialmente, não exige pela própria desorganização do sistema, do órgão, né? Que acho que não tem, Interessante mas na isso. verdade é obrigatório. Se o INSS resolver cobrar essa categoria, então advogados devem recolher, porque é contribuinte obrigatório, e deve recolher mais sim para poder ter um benefício razoável diante de tudo isso que a gente vê após a reforma que foi muito prejudicada. E só um recadinho para os novos advogados, conheçam melhor a área previdenciária, porque ela é uma área muito boa, te traz uma gratificação quando você consegue, né, um benefício, um LOAS, por exemplo, uma pessoa carente, uma pessoa que mora na rua e você dá dignidade a ela, ou uma aposentadoria para uma pessoa que muito humilde, que você mudou. Eu já ouvi muito isso. Doutora, você mudou a minha vida. Eu não tinha onde morar, agora eu recebo um benefício e comprei uma casinha. A Caixa financia, né? Consignado. Sensacional. Então, eu já ouvi muito isso. Isso não tem preço. Você receber esse tipo de gratificação é um trabalho social também, né? Mas também é muito rentável. Não se enganem, é rentável, tá? Tem alguns advogados que torcem o nariz, mas é muito bem rentável. Você vai ganhar muito bem, sim. Pense nisso, se especialize, estude, que é muito bom essa área de Olha, atuar. olha as dicas aí, pessoal, para E quem nos obrigada. acompanha. Vamos Conheço, agradecer a senhora, vou fazer as Volpiane. minhas. Conheço muitos advogados da área de previdência, realmente estão muito bem, graças a Deus. A gente torce pelos nossos colegas. Sim. É uma área muito gratificante também. Lógico, é difícil como qualquer área, não dá para dinheiro não vem sem esforço, né? É o benefício de ter uma boa vida do direito, mas é uma área muito gratificante, muito boa de ser explorada e tem muito campo também, apesar, né, de tudo, tem bastante campo. Então, pesquisem essa área aí. Eu vou agradecer, doutora Graça, por estar conosco novamente. Sempre um prazer estar contigo, minha amiga. Eu adoro estar contigo. Nossos Muito papos são muito obrigada, muito bons. obrigada. E doutor Targino, parabéns aí pelo podcast. Que continue sempre assim, com bastante sucesso. Muito Vamos obrigado. lá. Quero agradecer a todos vocês, principalmente a doutora Graça que veio nos visitar. Doutora Graça que já era colunista da antiga versão do Fato Jurídico. Olha que bacana. Hoje está aqui conosco num novo formato, novo modelo e trazendo dicas para vocês, jovens advogados, advogados que queiram migrar de carreira, de área, né? Não de carreira. A área previdenciária é uma área sensacional e muito promissora. Peço que continuem acompanhando o Fato Jurídico, indiquem para os amigos, para os colegas advogados. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.